Meus irmãos, vamos lá então, a Gênesis 18 e 19. Hoje a gente vai correr um pouquinho, porque a gente vai ver dois capítulos, Gênesis 18 e Gênesis 19. O tema central talvez aí, hoje é sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Então falar mais um pouquinho aí sobre a destruição dessas cidades, que tá aí, se encontra tanto em Gênesis 18 quanto em Gênesis 19. Sodoma e Gomorra, a destruição desses dois. Os irmãos sabem, eu quero dividir a aula em 7 momentos, 8 momentos, tá aí. Primeiro do verso 1 ao verso 8. Depois do verso 9 ao verso 15. Depois do verso 16 ao verso 21. Depois do 22 ao 33, depois do 19, do 1 ao 11, do 12 ao 22, do 23 ao 29 e do 30 ao 38, certo? Então, a primeira parte da nossa aula, a gente vai falar sobre Deus aparecendo a Abraão e a adoração do patriarca a Deus. Eu convido você a acompanhar a leitura do verso 1 até o verso 8, que diz assim: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho como tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Também tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé, junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então é interessante a gente observar algumas coisas aqui. Primeiro, o Senhor aparece a Abraão. O texto começa deixando isso bem claro. Apareceu o Senhor. Lembra que eu falei, quando na sua Bíblia aí tiver tudo em maiúsculo, Senhor, é porque o termo em hebraico é Yahvé. E está se referindo diretamente ao Deus da aliança. Está deixando bem claro que quem apareceu para Abraão foi o Deus que fizera aliança com Abraão. Todas as alianças que a gente já viu até aqui, a aliança da circuncisão. Então Deus volta a falar com Abraão perto, a gente vai ver aqui perto da última visita. Então não demorou muito para Abraão, para Deus aparecer para Abraão de novo. Quando ele estava em casa, provavelmente ao meio-dia, estava lá tentando se refrescar. Na época não tinha ar-condicionado nem ventilador. Você tinha que ir para debaixo da árvore, esperar uma brisa para sobreviver ao calor. E nas regiões onde ele estava, não era deserto, mas também não era um calor, não era um frio, não. Era um calorzinho. Talvez algo parecido com o que a gente enfrentou essa semana aí, na quinta, na quarta, aqueles 34, que na sombra está calor, no sol está impossível. Então ele estava ali esperando quando apareceu o Senhor. E é interessante que o Senhor aparece a ele na imagem de 3 homens. Vamos lá. Os 3 eram Deus? Então era o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali? Não. Mais para frente vai ficar claro que um era Deus, ou seja, um é uma pré-encarnação de Cristo,
Um é uma teofania de Jesus Cristo. Jesus Cristo se encarna quando ele é gerado no ventre de Maria. Mas antes dessa encarnação, Jesus Cristo já tinha vindo pré-encarnado algumas vezes de modo sublime nessa pré-encarnação, de modo que ficava bem claro que ele era Deus, ou que ele não era qualquer homem, tanto que Abraão bate o olho e reconhece que não está tratando com qualquer um, que está tratando com Deus, tanto que Abraão, ele já se oferece a servir aquelas pessoas e falar com aquelas pessoas para que elas repousem ali, receber bem essas pessoas. Então ele propõe para eles ficarem lá e ele pede, olha, vendo-os, foi ao seu encontro, prostrou-se em terra. Então a ideia é que ele se colocou com o rosto em terra, se ajoelhou diante desses 3 homens, mostrando que Abraão reconheceu que não era qualquer pessoa, mas que era o próprio Deus numa encarnação ou numa forma pré-encarnada, assim como aqueles anjos também, numa forma humana. Anjo é espírito, certo? Hebreus diz que anjos são espíritos, mas eles têm capacidade de encarnar-se, se a gente pode dizer assim, assumindo... Não, se materializar, tal, não, porque eles não têm matéria. Se é espírito, a ideia é que eles não têm matéria. Então, é até difícil de explicar, mas é algo... Assumir uma natureza... Não vai assumir uma nova natureza. Eles se fazem homens de alguma maneira, eles se apresentam como homens para as pessoas, do modo sublime, que Deus sabe como acontece. Não coube a nós revelar todos os detalhes, mas a ideia é que aqueles homens não eram simples homens, tanto que eles aparecem depois para Ló, eles vão conversar com Ló, os anjos, os 2 anjos que estavam com o Senhor, mas o Senhor se faz homem aqui, junto com esses anjos. É impossível para Deus fazer isso? Não é impossível. Mas aqui ele assume esse formato humano junto com os 2 anjos. Não é a primeira vez e não vai ser a última vez que nós veremos anjos parecendo homens e se mostrando como homens aos humanos. A gente vai ter, por exemplo, algumas aparições do anjo do Senhor mais para frente, que é o próprio Deus pré-encarnado também. A gente vai ver anjos aparecendo como figura humana diante das pessoas, e as pessoas vendo esses anjos. Então, esqueci quem é o rei, esqueci quem é o profeta. Mas tem um profeta que olha para um servo lá e diz assim, você está com medo deles? Aí Deus abre o olho dele e ele vê que o vale está cheio de anjos em derredor. Então Deus, não dá para saber se foi também uma visão de Abraão, a Bíblia não diz isso, mas às vezes o próprio Abraão está tendo uma visão, só que isso é pouco provável. Por quê? Porque Sara também vê essas pessoas e Sara escuta as conversas, como nós veremos mais para frente. Então, do modo inefável, Deus apareceu de forma pré-encarnada, com 2 anjos também, assumindo aí uma figura humana, uma imagem humana, mas Abraão reconheceu que eles não eram simples homens e já logo exclamou pedindo para que eles ficassem, para que eles estivessem ali, para que eles lavassem os pés. Recebeu aquelas pessoas como manda a hospitalidade da época, recebeu o Senhor como manda a hospitalidade da época, e logo Abraão já foi fazer aquilo que se faria depois, quando se fosse ofertar coisas ao Senhor. Eu poderia chegar diante de Deus e levar o que eu quisesse? Vamos voltar aí no Antigo Testamento. Eu poderia chegar no Senhor, lá no templo, falar assim, Senhor, olha, eu trouxe o que eu quis. Não.
o que eu poderia levar? Eram animais, pães também não faltavam na mesa dos sacerdotes, aí animais diversos, carneiro, o novilho, que é o que Abraão toma, aves, quando as pessoas não tinham condições de ter animais. Então, Abraão usa uma figura sacrificial que depois se estabelece na lei de Moisés, mas que desde sempre foi o modo como Deus se relacionou com o seu povo, através de sacrifícios. E Abraão faz exatamente isso. Já chega em Sara e fala, olha, faz o pão. Ele vai no curral lá. Boi fica em curral? É curral o nome? É curral, né? Foi no curral. Pegou o novilho. Novilho é o boizinho, tá? O boizinho pequeno. Tem um bezerro, aí dá uma crescidinha. Aí não é boi, ele é adolescente ali, um pré-adolescente. Pegou esse novilho, matou o novilho, entregou para o servo preparou um banquete, ele entregou um banquete para aqueles homens. Isso mostra então que Abraão entende o processo de como receber e de como tratar a Deus, de como Deus quer ser recebido. Abraão trata assim, e isso vai ser padrão posteriormente, para quando as pessoas se relacionassem com Deus, elas não iam se relacionar de qualquer jeito, elas iam sempre se relacionar com banquetes a Deus. Então por isso que se levava o animal, não só, claro que o principal foco do animal era levar o pecado sobre ele, então se matava o animal para simbolizar a culpa que eu deveria carregar, e ele carregava no meu lugar. Mas aquele animal também servia de banquete, então a gordura era tirada para ser queimada inteiramente, porque era a melhor parte, ia para Deus só. A carne ficava para os sacerdotes se alimentarem com aquilo, o sangue era derramado exclusivamente para Deus. Então, a gente já vê um pré-modelo de adoração ao Senhor, aí, de oferta sacrificial ao Senhor aqui em Abraão. Por isso que Deus aceita, e Abraão fica ali com eles, vendo os seus senhores ali se alimentando. Certo, irmãos? Tem mais coisa aqui que não tinha no sistema sacrificial, por exemplo, coalhada, não se levava coalhada, não se levava leite, mas Abraão oferece junto, mostrando toda a recepção, entendendo que aquelas pessoas não eram simples pessoas, mas eram dignos de receber o melhor que ele tinha para dar. Por isso que Abraão dá o melhor nesse banquete, vai lá, mata o melhor boi que tinha, faz o pão, faz tudo para receber bem aquelas pessoas. Dúvidas quanto até aqui? Então, Deus apareceu também 2 anjos. E aí, nessa pré-encarnação divina, Deus fala com Abraão, e os anjos também, pré-encarnados, ou encarnados, a gente pode dizer assim, eles aparecem para Abraão. De novo, difícil explicar. Assim, como aconteceu exatamente? Deus não tem como explicar. O que dá para explicar é que apareceram assim, tanto que é assim que a Bíblia apresenta, mostrando que há possibilidades, às vezes, de anjos aparecerem sob a figura humana para as pessoas, como aparece aqui para Abraão, como vai aparecer depois como Gabriel, como vai aparecer de tantas outras maneiras. Mas, geralmente, eles são só seres espirituais, que a gente não vê, que a gente não enxerga, que a gente não percebe, muitas vezes, mas que estão nos rodeando, como diz a palavra de Deus. Então, nós temos algumas certezas, como o Salmo 91 diz, é que há alguns anjos aqui, alguns milhares, talvez, de anjos aqui, nos cercando, cuidando de nós, apesar de nós não vermos esses anjos. Mas aqui no caso, Abraão teve a bênção
de ver esses anjos aparecendo até ele, junto do Senhor dos anjos, que é o Senhor Deus, o próprio Yahvé, o Senhor da aliança, apareceu para Abraão para conversar com Abraão. E Abraão recebeu ele bem. Dúvida até aqui? Não? Então, do verso 9 até o verso 15, Deus reafirma a promessa. Então, do verso 9 ao verso 15, então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda. Atrás dele, Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho, também o meu senhor terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Então, Deus acabou de fazer a promessa, como a gente tinha visto. Deus tinha acabado de instituir a circuncisão, como a gente viu semana passada. Abraão cumpre a circuncisão, mostrando que de fato acreditou na promessa de Deus, que de fato acreditou no que Deus tinha falado. Então Deus reaparece para reafirmar a promessa, falando assim: já que você crê, eu vou reafirmar a coisa. Já que você praticou o que eu mandei, a ideia é que, olha, eu estou reafirmando de novo, tá? Daqui 1 ano, tua mulher dará à luz um filho. Então Deus coloca prazo agora. Lembra, essa promessa de que Abraão teria um filho já está se estendendo aí por mais de 30 anos. Já tem 30 anos que Deus prometeu um filho para Abraão. Abraão achou que era Ismael. Tanto que a gente viu na aula passada que Deus fala assim: não é Ismael. E Abraão fala: tomara que seja Ismael, porque não tem condições de Sara dar luz. Só que Deus agora está reafirmando, dizendo: olha, quem vai dar um filho a você é Sara. Sara vai carregar o filho da promessa, o filho prometido. E Sara estava... Uns vão dizer que é fofoqueira, né? Uns vão dizer que é coisa de mulher, tá lá escutando a conversa do marido atrás da porta. Eu não vou chegar nesse ponto. Tava, curiosa. Estava ali fofocando, escutando a conversa dos outros. Quando escuta, e não tem problema escutar, quando ela escuta a conversa aqui de Deus com Abraão, ouve a promessa, e a Bíblia deixa bem claro que eles já eram bem velhos e que o costume de Sara já havia cessado. O nome disso é menopausa. Então, Sara já não mais tinha ciclos menstruais, e como as mulheres sabem, aí todo mundo sabe, aprendeu na aula de biologia, os ciclos menstruais servem para limpar o útero, deixar a mulher fértil o tempo certo. Se não fecundar, limpa de novo para ter mais coisa fértil, então mais óvulos férteis. Então, esse ciclo todo serve para isso. Quando cessa, a mulher entra na menopausa, muda os hormônios, aí ela não pode mais engravidar. Então, Sara já era idosa e na menopausa. A Bíblia está deixando bem claro, então, que humanamente falando, biologicamente falando, é impossível ela ter filho, até porque ela já tinha seus 89 anos, Abraão já tinha 99 anos. Então, ele já tinha uma idade avançada, de modo que quando escuta a promessa, a Bíblia deixa claro que Sara ri. É aquela risadinha de... impossível. Qual é a chance disso acontecer? Ó Deus aí brincando comigo de novo.
E diz consigo mesma, depois de velha, também meu Senhor, ainda terei eu prazer? Então, o Senhor fala a Abraão. E aqui é interessante que o Deus fala com Abraão, e é uma coisa necessária a ser falada. A pessoa de Deus aqui é Jesus Cristo, tá? Jesus, antes de ser Jesus, porque ele recebe o nome Jesus só quando encarna em Mateus, diz lá que, olha, o menino vai se chamar Jesus porque ele é a salvação do seu povo. Mas antes disso, o verbo de Deus estava aqui presente. Então, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, ele está dizendo, falando com Abraão, e ele diz: Abraão, por que Sara riu? Por que está duvidando? Porque ela duvida da minha promessa. Por acaso tem algo difícil demais para o Senhor? Eu acho interessante essa pergunta de Deus para Abraão, porque Deus ouviu Sara rindo, Deus viu Sara rindo, Deus escutou ela pensando, falando consigo mesma. E é importante destacar isso, tá? Sara não falou, Sara falou consigo mesma. No seu íntimo disse consigo mesma. Então ela não externou para ninguém, ela só pensou aquilo. E Deus viu o coração de Sara e olhou e falou assim: tem coisa difícil demais para mim? Por que ela está duvidando? Por que ela riu da promessa? E então Deus reafirma e fala: olha, eu vou voltar daqui a 1 ano e vou dar um filho para vocês, porque não há nada difícil demais para mim. Nada é impossível. Quando as palavras, Deus está falando assim: Abraão, tem alguma coisa que eu não possa fazer? Se eu quiser ir lá e fazer, alguma coisa me proíbe de fazer? Alguma coisa que é muito difícil de eu realizar? Nada, não tem nada. Isso serve para nós também de alguma maneira, meus irmãos. Quando a gente olha para as promessas de Deus e duvida que elas vão acontecer. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Se Deus fala que faz, Ele faz. Se Deus fala que vai realizar, Ele vai realizar. Se Deus falou que já fez, Ele já fez e pronto, acabou. A gente às vezes fica no nosso próprio coração, ninguém sabe, mas no nosso coração a gente fica questionando Deus. Fica perguntando: será que Deus faz mesmo? Será que Deus está cuidando de mim? Será que Deus está perdoando meus pecados? Se Ele falou que faz, Ele faz. Se Ele falou que cuida de você, Ele cuida de você. Porque não é difícil cuidar para Ele. Para mim é impossível, mas para Ele não é difícil cuidar de você. Para Ele não é impossível cumprir as promessas que Ele fez na sua vida. Se Ele fala que purifica você quando você pede perdão dos seus pecados, Ele purifica você. Mas a gente às vezes fica no coração assim: eu não vou nem pedir perdão para Deus, que eu sou muito pecador. Misericórdia, como eu peco. Não quero papo com Deus hoje, eu estou envergonhado. E Deus está falando o contrário: vai lá, pede perdão, que você é purificado. Eu sou fiel e justo para te perdoar e purificar do seu pecado. Então a gente precisa olhar para o que Deus fala e crer. Se Deus fala assim: não temas porque eu sou contigo, por que a gente tem tanto medo nesse mundo? Por que a gente tem tanto medo? Por que a gente tem tanta ansiedade com as coisas? Se Ele fala: olha, não temas. Não temas e acabou. Se Ele está falando que é comigo, é difícil demais para Deus cuidar da gente? Ele fala que cuida, então Ele cuida. Então, cuidado também para a gente não acabar. Às vezes a gente quer crucificar a Sara, falando: como que pode? E a gente faz a mesma coisa hoje. Tendo até mais elementos. Sara não tinha a palavra de Deus escrita. Sara não tinha a revelação completa como nós temos.
Então, a gente duvidar das promessas de Deus, olhando tanto que Ele já fez, é pior do que Sara duvidar das promessas de Deus. E Sara que ri, Deus repreende, mas Sara faz algo que a gente faz também com muito costume. Não assume a culpa. Que Deus fala assim, Sara riu. Sara fala o quê? Não ri. O que Sara está chamando Deus aqui? De mentiroso. Se Deus está falando, você riu, e eu estou falando, eu não ri, ela está falando que Deus está mentindo. E a gente às vezes, muitas e muitas vezes, também não assume a culpa dos nossos erros. Não assume que nós falhamos, erramos. E ao invés de reconhecermos isso, a gente quer ficar procurando culpado diante do Senhor e diante dos homens. Então sabe quando você peca, mas você coloca assim, ó Senhor, eu sei que o Senhor falou que é pecado, tá? Mas eu não considero tanto pecado assim, sabe por quê? Porque eu estava com necessidade. E aí eu estava passando por necessidade, então eu não considero tanto pecado assim. Está inventando uma desculpa para Deus, para chamar Deus de mentiroso. Porque se Deus fala que você consegue lutar contra o pecado, você fala assim, Deus, eu não estou conseguindo lutar contra o pecado, porque é difícil demais para mim. Mas é difícil mesmo. Mas a Bíblia não diz lá que ninguém é tentado mais do que possa suportar? E que Deus nos dá forças para suportar as tentações, vencer o mal? E a gente às vezes quer justificar o injustificável. Aí fica assim, não Deus, olha... Eu falei a mentira, mas o Senhor sabe que eu precisei falar. Porque se eu não falasse, ia dar briga, ia acontecer, eu ia ser mandado embora. Ó Deus, eu fiz desse jeito aqui que o Senhor não manda fazer, mas o Senhor sabe que aqui eu não estou tão errado assim. Jeitinho não é só brasileiro não, jeitinho é todo pecador dá esse jeitinho aí. A gente às vezes quer justificar o injustificável. Por isso que quem se arrepende dos pecados, ele reconhece. Ele não vai para Deus orando assim, Senhor, olha, eu pequei contra o Senhor, mas eu pequei porque o Senhor sabe, né? A carne é fraca, eu não consigo lutar muito. Aí dá 300 justificativas. Aí não está pedindo perdão, mas só está dando justificativa pelo pecado. Pedir perdão é ir lá e dizer, olha, Senhor, eu errei. Eu fiz isso. Eu fiz isso. O que o Senhor está dizendo na sua palavra que eu fiz e eu peço perdão. Senão a gente fica igual Sara, assim, ó Senhor, não é bem verdade isso que o Senhor está falando, não. Aqui no meu caso, aqui eu não fiz bem assim. E Deus às vezes está dizendo, fez, você fez exatamente assim. Então cuidado, tá? Cuidado para a gente tem que tomar esse cuidado. A gente não querer ficar justificando o injustificável. De querer ficar dando desculpa para o que é indesculpável. A gente precisa assumir a responsabilidade das nossas ações. E é assim desde Eva. Lembra? Primeira coisa, Adão pecou. Primeira coisa que Deus perguntou. Adão respondeu o quê? Culpa da mulher que o Senhor me deu. Não foi Eva que pecou? Também. Os dois pecaram. Mas Adão tinha que assumir a responsabilidade. Falar assim, ó Senhor, eu comi da fruta, eu errei. Aí ele colocou assim, ó, foi lá, ó, pode botar a culpa nela lá, que foi ela que me deu a fruta. Depois, Abraão, quando é chamado lá pelo rei, fala, por que você fez isso com a gente? Ele fala assim, ó, não, tive medo de morrer. Agora, Sara está dizendo, não Senhor, eu ri nunca, que eu jamais queria das vossas promessas. E Deus está dizendo, ó, você riu sim, então, pode parar aí. É certo que riste. Então, a gente precisa confessar os nossos pecados, quando eles são denunciados pela palavra de Deus, do modo correto. Sempre ficar jogando culpa no próximo.
sem ficar jogando culpa em terceiros. Eu fiz porque o fulano de tal me falou para fazer. Eu fiz porque... Não, assume, fala, olha Senhor, eu fiz. Eu estou errado, me perdoa por isso. Certo, irmãos? Então essa primeira reafirmação da aliança acaba aqui e agora começa a parte que a gente vai andar um pouquinho mais, que é a destruição de Sodoma e Gomorra. Não é demorado, porque não tem muita coisa para falar, mas é um capítulo mais longo aí, então do verso 16 até o fim do 19. Então do 16 ao 21, diz assim: Deus traz a condenação para Sodoma e Gomorra e diz: tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nela serão benditas todas as nações da terra. Porque eu escolhi para que me ordene a seu filho, a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então Deus, ele está conversando ainda com Abraão está levando esses homens, está encaminhando esses homens para que eles continuem a viagem deles, e aqui Deus então, ele fala consigo uma pergunta retórica. Vou eu ocultar as coisas de Abraão que eu quero fazer? E ele responde do porquê dessa pergunta. Ele não oculta, a gente vai ver que ele não oculta. Então a pergunta é: por que eu ocultaria de Abraão que eu vou destruir Sodoma e Gomorra? E ele não oculta. Depois a gente vai ver Abraão intercedendo pelos sodomitas. Só que Deus fala: olha, por que eu vou? Se eu ordenei a ele, se eu escolhi Abraão, se eu escolhi Abraão para que ordene a seus filhos e as suas casas, e a sua casa depois dele, de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Olha que interessante, Deus está falando: eu não vou omitir de Abraão esse evento, porque eu quero ensinar para Abraão com esse evento. Por que eu ocultaria tal fato de Abraão, se eu quero que fique bem claro para Abraão o propósito desse evento, do porquê que eu estou fazendo isso, para que resulte em Abraão uma vida consagrada, uma vida em que ele e seus filhos andem nos caminhos diferentes dos sodomitas. E que eles entendam desde agora que eles serão aqueles que me seguirão fielmente nos meus caminhos. Então está aí, que guardem o caminho do Senhor. Eles serão os praticantes da justiça, então eles praticarão a minha lei. E eles serão a minha ferramenta de juízo. Então eles serão os praticantes da justiça, eles praticam as coisas de Deus e eles praticam o juízo sobre outros povos. Por isso, meus irmãos, que mais para frente Deus manda matar as nações, tá? E manda matar com o povo dele, porque o povo dele está sendo instrumento de juízo de Deus. Deus não é mau, não. Aquelas nações estouraram o cálice lá da misericórdia de Deus, tanto de iniquidade que eles cometeram, ultrapassou a longanimidade de Deus e Deus começou a aplicar juízo sobre eles, usando o seu povo para isso. E Deus está dizendo bem claro aqui em Sodoma: olha, eu vou deixar bem claro esse evento de Sodoma e Gomorra para que o povo de Deus, olha para quem é a lição. A lição é para o povo de Deus. Olhar e falar assim: olha, eu tenho que andar nos caminhos do Senhor e praticar a sua justiça, porque se não fizer isso, vai acontecer comigo igual aconteceu com Sodoma.
se eu não andar nos caminhos do Senhor, se eu não praticar a justiça de Deus e entender que eu sou também instrumento do juízo de Deus, vai acontecer sobre mim o que aconteceu em Sodoma. Então, a gente precisa entender bem esse evento, para que fique bem claro para a gente que esse evento não é simplesmente Deus mostrando sua ira, mas é mais do que isso. É Deus também educando o seu povo. E está educando Abraão e os descendentes de Abraão, e todos que são do povo de Deus, desde agora. Então o Senhor diz para Abraão, ou talvez só consigo mesmo, mas provavelmente com Abraão, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, então Deus já sabe a situação, Deus está reafirmando a situação, e Deus está deixando claro que está indo lá levar a condenação para essas pessoas. É claro que Deus já sabe, Ele mesmo diz, o pecado dessas pessoas tem se agravado muito. Então estou mandando meus mensageiros, meus anjos, para aplicar a minha justiça lá, e meu juízo, se for o caso. E com isso Deus envia esses dois, fica com Abraão, e a gente vai ver Abraão intercedendo por essa nação. Pode falar. Deus não é um Deus tirano, Deus não é um Deus mau que olhou e acordou e falou assim, nossa, hoje eu vou destruir Sodoma. Estou sem nada para fazer aqui, acho que eu vou lá destruir a cidade. Não é assim, não é assim. Deus está mandando um juízo sobre aquela cidade por conta dos pecados daquela cidade. É porque eles pecaram diante de Deus, eles desobedeceram a Deus. Então Deus se levanta para aplicar sua justiça contra aquela cidade. A gente vai ver isso já no capítulo 19. Aí a gente vai ver com calma essas práticas aí dos sodomitas, tá? Meus irmãos, sobre essa condenação e sobre essa ideia de que Deus usa o seu povo, então, e quis educar o seu povo com esse evento para mostrar que a gente tem que andar em caminho de santidade, para que a gente tem que guardar os caminhos dele, para que a gente tem que viver na justiça dele, e que muitas vezes nós seremos instrumentos de juízo dele. Como? Quando você prega o evangelho, alguém se rejeita a crer, você está sendo instrumento de juízo. Você está levando condenação para essa pessoa. E só que se a pessoa crer, você está sendo um instrumento de justiça, levando salvação para aquela pessoa. No fim dos tempos, você estará lá ajudando mas você estará com Cristo julgando as nações, trazendo juízo sobre aqueles que foram injustos e trazendo a justiça de Deus. Então, a gente precisa entender que Deus, Ele é justo, nos chama para executar essa justiça e esse juízo sobre as nações também. Até aqui tranquilo, meus irmãos? Então, a quarta parte do nosso estudo aqui é a tentativa de intercessão por parte de Abraão, que vai do capítulo 18, verso 22, até o verso 33. E diz assim. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, não pouparás lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti,
Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor a eles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eis que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe mais ainda Abraão: e se porventura houver 40? Respondeu: não farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: não farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, se houver porventura ali 10, respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Abraão tentou interceder em favor dos sodomitas. E acho que se Abraão chegasse: olha, Senhor, se tiver um justo lá, o Senhor não mata essa galera? Deus teria falado: olha, se tiver um justo, eu não, por amor a esse justo, eu não matarei ninguém. A gente vai ver mais para frente que Ló é salvo não porque é justo, mas é por causa de Abraão que ele é salvo. Por causa da justiça de Abraão. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Mas deixa bem claro que não havia ninguém em Sodoma, ninguém que acreditava no Senhor, que vivia do modo decente diante do Senhor, que obedecia às leis de Deus. Certo, irmãos? Então, sobre a condenação, Deus manda Ló sair fora. Os anjos: olha, vai, pega aí, tem alguém aqui dos teus, genro, filhos e filhas, todos que estejam na cidade, faz sair desse lugar, vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-los. Deus já tinha falado: vai lá para destruir esse povo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, pois, que gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, e ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora da cidade. Havendo levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereça. Respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto da qual eu possa fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade que acabas de falar. Apressa-te e refugia-te nela, pois nada posso fazer, enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Então Deus mandou sair, ele foi lá chamar o resto da família, e o resto da família achou que ele estava brincando. Achou que aquelas palavras não eram sérias. Então os anjos pegaram os 2, Ló e a família, pela mão e falaram assim: ó, tchau, vai embora. E Ló então falou: olha, estou indo embora, mas eu não quero ir para aquele monte que o Senhor está mandando, eu quero ir para uma cidade. E é interessante a resposta dos anjos dizendo: vai logo, porque não posso fazer nada até que você tenha chegado lá. O senso de amor e de preservação por Ló era tão grande que Deus postergou o juízo ainda mais,
enquanto Ló não estivesse plenamente seguro em outro lugar. O evento era urgente, mas não tão urgente ao ponto de Deus matar um dos seus. Não. Espera os meus ficarem livres, salvos, e então eu destruo o resto. Algo muito parecido acontece com a nossa salvação também, meus irmãos. A gente não vai ter uma igreja purificada porque Jesus disse que se a gente tentar separar joio do trigo aqui, nesse mundo, a gente vai errar. Então é melhor, para que não se perca nenhum salvo, esperar a colheita, que aí fica claro quem é joio e quem é trigo, do que fazer uma separação abrupta e errada nesse mundo. Então Deus mostra a sua misericórdia, sua longanimidade, só que é interessante como as pessoas não acreditam na mensagem do Senhor e na urgência dessa mensagem. Noé pregou 100 anos falando que ia chover e ninguém acreditou. Quando choveu, não deu mais. Ló pregou 2 minutos para os genros, falaram assim, vamos embora porque vai destruir. Eles não acreditaram, quando viram já não deram mais. A gente tem que continuar pregando o evangelho, avisando que Jesus está voltando. E que aqueles que não se arrependerem de seus pecados serão destruídos por toda a eternidade. E é uma mensagem urgente, meus irmãos, porque a gente não sabe quando vai acontecer. Jesus pode voltar daqui 2 minutos, pode voltar daqui 20 mil anos, pode demorar 3 milhões de anos para Jesus voltar, a gente não sabe quando ele vai voltar. Mas isso não tira a urgência da mensagem, porque a qualquer momento ele está voltando. Então, se a qualquer momento ele está chegando, a gente tem que estar pronto e avisando, olha, Jesus vai voltar. Se você não se arrepender dos seus pecados, você vai sofrer a consequência eterna. É uma mensagem urgente demais para a gente não estar pregando ela às pessoas. Porque é literalmente o que pode salvá-las dessa condenação. É a boa nova da salvação em Cristo Jesus. É a boa notícia, e por isso que chama evangelho, porque é a boa notícia. Então, a gente vê aqui que esses homens não escutaram Ló, e os anjos esperaram Ló chegar ainda na cidade. Mas quando saiu o sol sobre a terra, então eles chegaram ao anoitecer, agora está de manhã, já amanhecendo. Ló entrou em Zoar, então o Senhor fez chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores, e tudo que nascia ali, tudo morreu. Tudo morreu. Tudo foi consumido pela ira do Senhor. Que subverteu com lago, com fogo e enxofre, que é o mesmo destino que os ímpios terão na eternidade. O lago de fogo e enxofre, que é que mostra a ira de Deus pesada sobre as nações e sobre aqueles que não crerem. Só que a Bíblia diz que após essa destruição, enquanto acontecia a destruição, a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Vamos lá, algumas possibilidades. A mulher de Ló era fofoqueira e quis ver o que estava acontecendo. Essa é a principal hipótese. Olhar para trás é a ideia de querer voltar para lá. Ela quis sair de Zoar e voltar para as campinas ali de Sodoma e Gomorra, e nisso Deus converte ela numa estátua de sal, ela fica petrificada e morre. Então, não, as filhas foram com ela.
Os genros ficaram lá, mas Deus falou, olha, abandona aqui. Não é para você querer as coisas daqui não mais. Só que ela olhou para trás, quis de volta, Deus mandou juízo sobre ela também. E enquanto isso acontecia, Abraão se levantou, foi lá onde estava na presença do Senhor, viu Sodoma e Gomorra, viu que só tinha fumaça e que parecia uma fornalha aquilo lá. E as cidades foram destruídas e lembrou-se Deus de Abraão. Então olha aqui, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló dos meios das ruínas, quando subverteu a cidade em que Ló habitara. Então a Bíblia deixa claro que Ló foi salvo não porque ele era da promessa, mas por conta de Abraão. Assim, é por conta de Abraão que eu salvei Ló. É por conta de Abraão que eu salvei o sobrinho de Abraão. Meus irmãos, tem muitas coisas que Deus derrama graça sobre a vida de pessoas que nós conhecemos e de outras pessoas por nossa causa. Porque a gente ora, porque a gente intercede por essas pessoas, porque a gente ama essas pessoas. Então, saiba disso também. Dentro da sua família, você é essencial. Porque você crê em Deus e Deus abençoa a sua família por sua causa, muitas vezes. Assim como abençoou a família aqui de Abraão, salvando Ló da destruição. A gente precisa entender isso também, que Deus abençoa as nossas famílias muitas vezes por nossa causa, por amor a nós. Por amor a nós, Deus derrama bênçãos, livramentos sobre a vida dos nossos familiares. Então, por isso é tão importante a gente orar pela nossa família, cuidar da nossa família, ser bênção na vida deles. Certo, irmão? E aqui termina a história com o incesto de Ló e as filhas. Eles saem de Zoar, vão para o monte, porque receavam permanecer lá, verso 30 a 38. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-lo com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite deram beber vinho, entrou a primogênita, deitou com ele sem que ele percebesse. No dia seguinte, a mais nova fez a mesma coisa, deu vinho, deitou. De novo, pois deram aquela noite a beber seu vinho, entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela deitou, nem quando ela levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe, que é o pai dos moabitas. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami, que é o pai dos filhos de Amon, até os dias de hoje. Primeira dica que eu vou dar para os irmãos, tá? Se vocês forem para o seminário, não escolha essa passagem para fazer exegese no Antigo Testamento, tá bom? Experiência própria. Eu escolhi. Eu estava com loucura aquele dia, eu acho. Estava com besteira na cabeça e foi escolher logo o incesto de Ló com as filhas para fazer exegese. Meus irmãos, Ló gerou duas nações inimigas de Deus e do povo de Deus. Os filhos de Amon e os filhos de Moabe. Esses dois povos vão ser pedra de tropeço para Israel durante muito tempo. Você pega aí e vê a seguinte exclamação no final: até os dias de hoje, é porque Moisés está deixando claro que até aquele momento, os moabitas, e o povo sabia que os moabitas eram inimigos, que os filhos de Amon eram inimigos, e Moisés está falando, eles são primos nossos. Eles são nossos primos, gerados frutos do incesto de Ló com as filhas, gerando aí os moabitas e os amonitas. Então mostrando como que
o homem estava muito doido da cabeça. Após perder a esposa, os bens, porque tudo foi queimado, lembra? Ele tinha bem que ia de Sodoma até a Campina, sabe-se lá da onde. Tudo queimou. Sai ele, a esposa e as filhas. A esposa morre. Ele não tem onde dormir, ele dorme numa caverna. Pensa o quanto aquele homem estava louco da cabeça, ao ponto de beber o tanto que ele bebeu, para mesmo sabendo que só tinha ele e as filhas, ele não saber, não ter noção do que ele estava fazendo, e dormir não uma vez, mas 2 vezes, uma vez com cada filha, gerando assim inimigos do povo de Abraão. Então, para aqueles que acreditam que Abraão errou quando trouxe Ló, aqui está o ápice do erro, porque Ló vai não ser só pedra de tropeço para Abraão em muitos momentos, mas Ló vai gerar também inimigos de Abraão para o resto aí das descendências deles. Você olhar friamente falando, se Ló morre lá na cidade, não ia ter Moabe nem os amonitas para encher o saco depois. Mas não é isso que acontece. Meus irmãos, então aula bem aí 2 capítulos, aula mais grande, maior, né? Mais grande não existe. Maior, um pouquinho mais demorado. Alguma dúvida? Não? Tranquilo, tudo tranquilo? Pode falar. Aí o texto não fala, eu não tenho a menor ideia. Mas eu acho que ele só viu uma possibilidade e falou, ó, vou embora para lá e seja o que Deus quiser. Até porque fumegou tudo, eles já tinham brigado antes para essa separação. Então, não que Abraão não daria acolhida, mas aconteceu do jeito que Deus quis que acontecesse. Certo? Se eu não me engano, tá? E aqui eu precisava rever minha exegese. Então, o que eu vou falar aqui é passível de erro e eu peço que os irmãos pesquisem depois. Se eu não me engano, tem algum ascendente de Jesus que é ou moabita ou amonita. Eu sei onde está. Funciona a cabeça, vamos funcionar. Funciona a cabeça. Funciona a cabeça. Funciona a cabeça, vamos lá. Ruth. Caio. 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Verso 4. Os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Então você vê que Deus tem seus propósitos nas coisas, que de Moabe vem os moabitas, dos moabitas vem Ruth, de Ruth vem Davi, e de Davi vem o rei perfeito, que é o rei Jesus. A gente às vezes olha e fala assim, Deus errou no plano, era melhor ter matado Ló. Só que o plano de Deus é tão perfeito que se mata Ló, não tem Davi. Então,
Deus abençoa a nação de Moabe quando ele manda de dentro dos moabitas o descendente perfeito. Deus então cumpre a promessa que ele faz a Abraão, de que em Abraão abençoaria todas as nações da terra, inclusive fazendo que da descendência de Abraão surgisse um que também fosse da descendência de Moabe, o descendente perfeito, o rei de Israel, e filho de Deus, Jesus Cristo. Eu acho que foi essa a conclusão da minha exegese, viu? Acho que foi essa. Depois de... Nunca, não façam nesse texto, tá? Tem outros textos muito mais fáceis. Mas é isso, irmãos. Então vocês veem aí que os planos de Deus não falham, não se frustram. E o Ló teve liberdade até para escolher onde ele ia. Mas no final Deus já sabia exatamente o que ia acontecer. Até por isso ele não voltou para Abraão. Até por isso ele quis para onde ele quis ir. E Deus falou, pode ir, fica à vontade. Certo? Acho que é isso. Por hoje é só. Semana que vem, capítulo 20 de Gênesis.